Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super deliciosa de pãozinho delícia da Bahia. É isso mesmo, para você servir aí como entrada na sua ceia de Natal. Essa é uma das receitas de maior sucesso aqui no meu canal e eu quero que seja um sucesso também na sua ceia de Natal, tá bom? Bora para a receita! E vou começar colocando numa bacia o leite, o fermento granulado e o açúcar. As quantidades, não se preocupem, que vão estar bem explicadas na descrição aqui do vídeo. Vou colocar manteiga ou margarina, os ovos, o sal. Vou dar uma misturada aí para diluir todos esses ingredientes, principalmente o fermento. E aqui eu vou colocar 1 kg de farinha. Mas olha só, gente, eu vou colocar esse quilo de farinha aos poucos. Eu não derramo tudo de uma vez só. Por quê? Eu preciso sentir o ponto da minha massa. Todos os ingredientes que eu preparei aqui, as quantidades, é para 1 kg de farinha de trigo. Porém, pode acontecer uma variação dependendo do tamanho do ovo, né? Pode pegar um pouco mais ou um pouco menos de farinha de trigo. Aqui, depois que eu misturei, né, a farinha com todos os outros ingredientes, né, antes até mesmo de colocar o quilo inteiro, eu vou começar a sovar com as minhas mãos. Mas não, o pão delícia, gente, não é uma sova que você precisa deixar a massa no ponto de véu, né, mais conhecido como ponto de véu. Não precisa, é apenas você misturar todos os ingredientes e não deixar aquela massa muito mole, muito grudenta, porque o pão não fica redondinho. Então, assim, façam dessa forma como eu estou ensinando. Você que não tem experiência, né, pode fazer tranquilamente. Utiliza exatamente o quilo da farinha de trigo. Não vai ter nenhum problema aí se você usar o quilo inteiro. E sova assim desse jeito com a mão mesmo. Olha só, minha mão tá bastante suja. A massa fica bem pegajosa, mas é o ponto ideal do pãozinho delícia. Então, qual é o ponto certo? É onde eu toco a minha mão e a mão tá limpa, né? Ela não vai ficar grudenta. Esse é o ponto correto. Aqui eu vou colocar um saquinho plástico só mesmo para esperar fermentar, né? Depois de 1 hora de relógio, ela ficou desse jeito. Olha só, tem um crescimento muito bom, né? Eu esperei aí nessa média, né? De 1 hora a 1h30. E aqui, gente, eu vou começar a bolear os meus pães com as mãos. Você pode bolear com o cortador diretamente usando a mão na bancada, como eu já expliquei em outros vídeos. Se você é novo aqui no canal, né, você pode olhar os vídeos aqui na descrição que eu explico a forma de bolear, né, de um jeito diferente. Aqui é a forma de bolear o pãozinho delícia mais tradicional, que é utilizando as 2 mãos. Eu vou explicar aqui para vocês como é que eu faço. Eu vou pegar uma quantidade da minha massa, aproximadamente, gente, aqui para tamanho festa, que é o tamanho, né, de servir mesmo, o menorzinho, 15 gramas, 15 até no máximo 18 gramas, senão vai ficar muito grande. Puxo um pouquinho da massa para baixo e aperto com a outra mão, como se eu estivesse fazendo um beliscão. Se você não tiver experiência, volta ao vídeo quantas vezes for preciso para aprender, mas é super fácil, não tem nenhum mistério. Sobrou massa aqui, então o que é que eu vou fazer? Mais uma dica aí que eu quero passar para vocês. Olha só, aqui rendeu nessa assadeira 35 pãezinhos. Tem que esperar, né, dobrar de volume para depois ir ao forno. E aqui eu sempre coloco um saquinho plástico para proteger o pão. Se vocês tiverem toalha também, uma toalha de prato, também fica a critério de vocês. Então, voltando aqui para a parte da massa, vou dar uma dica para vocês. Eu tô colocando aqui, gente, em saco plástico e vou deixar na geladeira porque eu vou utilizar essa massa amanhã. Então, assim, vocês podem, se for fazer na casa de vocês, né, pode utilizar essa massa até 3 dias após o preparo. E aqui também vocês podem congelar a massa do jeito que eu coloquei aqui no saquinho, né? Fecha direitinho, aperta bem, não deixa entrar nenhum ar na massa. Vai ficar bem inchadinho assim se vocês colocarem na geladeira. Mas não tem problema não, por conta da fermentação mesmo. E aí faz desse jeito, tira todo o ar, né? Dobra assim o saco e fecha. 3 dias na geladeira ou 30 dias no congelador. Aqui eu já esperei meus pães crescerem, foi mais ou menos em torno de 40 minutos, 50 minutos, né? E aí eu vou colocar em forno a 160 graus por mais ou menos 15 minutos. É uma dúvida muito grande aí de vocês, né? Me perguntando quanto tempo fica no forno, vai depender do forno. Mas eu vou explicar para vocês uma técnica
para vocês compreenderem de uma vez por todas como é que olha se o pãozinho delícia tá certo. Olha só, aqui já assou, mas nem parece, né, gente? É um pão que tem que ficar branquinho. Então, para você saber o ponto certo, você segura o pão e balança de um lado para o outro. Se tiver firme, durinho, é porque o pão já está assado. E aqui por baixo, olha só, continua branquinho, no máximo levemente dourado, que é o ponto ideal. Mas assim, se você tocar no pão e o pão por dentro estiver chacoalhando demais, estiver balançando demais, é porque ele está cru. E aí o que é que acontece? O pão, quando você tira do forno, ele vai murchar todinho. É o erro mais comum aí de quem faz pãozinho delícia. Acha que errou nos ingredientes, mas na verdade errou na hora de tirar o pãozinho delícia do forno. Outra coisa, gente, que eu quero passar aqui para vocês, a forma como recheia o pão. Eu vou cortar aqui dessa forma, como se fosse na transversal, né? Eu vou cortar até o meio do pão, eu não vou até o final. Olha só, até a metade do pão. E eu tô utilizando aqui um catupiry, um requeijão cremoso já pronto, que eu gosto muito dessa marca aí, né? E assim, eu tenho aqui no canal uma receita específica para recheio de pãozinho delícia. Então, vou colocar também o link aqui na descrição para que vocês possam, né, aprender a preparar o recheio correto aí, tradicional do pãozinho delícia. Aqui, gente, eu vou cortar assim, né, a forma que mais profissional de se fazer, vamos dizer assim, né? De uma vez, né, a faca passando de uma vez na fileira do pãozinho e vou rechear. Isso vai otimizar o meu tempo, eu não vou precisar ficar tirando um pão de cada vez, né, para rechear. Então eu pego a faca na transversal e vou passando por toda a fileira dos meus pães. Assim eu vou conseguir rechear todos de uma única vez. Aqui eu não recheei todos, né, porque foi para encomenda de uma festinha aqui da minha filha, de encerramento da escola. Então eu fiz uma parte com recheio e uma parte sem recheio. Aqui eu tô utilizando, gente, um queijo que é o queijo do reino, muito tradicional aqui na Bahia, para, né, colocar no pãozinho delícia. Vocês podem usar o queijo mussarela, o queijo parmesão, esse que eu tô utilizando, o queijo do reino, fica a critério de vocês. Mas assim, para ceia de Natal, eu acho que fica muito bonito utilizar o queijo do reino, né? Aqui na Bahia, pelo menos, é uma tradição, né, comprar esse tipo de queijo no meio do ano e no final do ano. Porque é um queijo mais caro também, né? A gente só compra 2 vezes no ano. Então, assim, por ser um queijo que se utiliza muito, né, nesses períodos do ano, né, meados de ano e fim de ano, e fica, né, uma cor diferente, bonita, um aspecto mais sofisticado, nada melhor do que utilizar esse queijo aí do reino para colocar no pãozinho delícia e arrumar, né, a mesa da ceia de Natal. Olha só como fica maravilhoso esse pãozinho, com um sabor extremamente delicioso. Fica um pão super leve, macio e serve, né, como entrada aí para a ceia de Natal. E de repente você que também trabalha com encomenda é uma excelente opção. Olha só, eu vou pegar um pãozinho para mostrar para vocês, ainda assim já frio, né? Ele já esfriou totalmente aqui e continua super molinho, super macio. Realmente o verdadeiro pãozinho delícia da Bahia. Esse aí eu assino embaixo, viu, gente? Façam e depois comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí dessa receita. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no final eu separei 3 receitas de pãozinho delícia para vocês apreciarem e até o próximo vídeo.